E aí, pessoal, aqui quem fala é o Davi, e na aula de hoje a gente vai estudar. Na aula de hoje a gente vai ver Introdução à Cinemática. E a primeira coisa que a gente vai estudar é o movimento. Mas antes disso, já se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda bastante, bastante mesmo. E vamos lá então. Primeira coisa, a cinemática ela estuda o movimento dos corpos. E ela estuda o movimento sem se preocupar com as causas desse movimento, beleza? Somente estuda o movimento, sem se preocupar com as causas, tá? Se você for definir, é bom lembrar disso. E dentro da cinemática tem algumas palavrinhas que, na vida cotidiana, né? Tem algumas palavrinhas que indicam movimento, como por exemplo andar, correr, voar, subir, cair. Todas essas palavras indicam movimento, certo? Mas a gente precisa ter muita atenção. Por quê? Movimento não pode ser tomado como algo absoluto. Por quê? Porque depende do referencial. Hum? Sempre lembrem disso, movimento depende do referencial. Vamos ver um exemplo. A gente tem uma moça num ponto de ônibus e a gente tem que esse ônibus se aproxima. O ônibus, no caso, que se aproxima do ponto. Foi isso que eu quis dizer aqui com essa minha notação. Mas, enfim, dentro desse ônibus tem uma pessoa. Essa pessoa, ela está em movimento ou ela está em repouso? Depende do seu referencial. Em relação ao ônibus, essa pessoa está parada, tá? E em relação ao ponto, ela está em movimento. Você pode pensar que, para você determinar se está em movimento ou não, depende da variação de espaço. Se tiver variação de espaço entre os dois corpos, então ela está em movimento, por exemplo. Não tem nenhuma variação de espaço entre a pessoa e o ônibus, então ela está em repouso em relação ao ônibus, ok? E vamos ver então o caso da moça parada no ponto de ônibus. O ponto, a moça parada no ponto, ela está em movimento ou ela está em repouso? Bom, também depende. Estranho, esse meu óculos está meio torto. Mas enfim, tá em repouso ou movimento? Depende, sempre depende. Ó, em relação à Terra, ela tá em repouso, a moça, né? Mas em relação ao Sol, ela descreve o mesmo movimento realizado pela Terra. A pessoa que está na Terra descreve o mesmo movimento em torno do Sol que a Terra. Então, em relação ao Sol, ela está em movimento. Mas em relação ao ponto de ônibus, ela está parada. Beleza? Ah, os conceitos de movimento e repouso sempre dependem do referencial adotado, ok? E aqui a gente tem algumas definiçõezinhas importantes, por exemplo, definição de móvel. O que é um móvel? Móvel é o nome dado ao corpo em que estamos estudando, beleza? Então sempre que falar de móvel, é esse ponto, é o corpo que a gente está estudando. Geralmente é chamado de ponto também, é a próxima definição, ó, ponto material. Quando podemos desprezar as dimensões do corpo estudado? Imagina que você está estudando sobre você está estudando o movimento de um carro que está viajando numa estrada de 400 quilômetros. É importante o tamanho desse carro para você estudar, por exemplo, a velocidade média que esse carro demorou para chegar naquela cidade onde ele estava indo. As dimensões do carro importam? Não importa, você só precisa saber da velocidade média. Então, esse carro, nesse caso, ele pode ser considerado um ponto material. Agora, corpo extenso, quando as dimensões precisam ser consideradas. Digamos que você quer saber quanto tempo esse carro demora para ultrapassar uma carreta, aquelas carretas bitrem que chama, que tem duas partes, uma carreta bem grande. Você quer saber quantos segundos ele leva para ultrapassar aquela carreta em determinada velocidade. Nesse caso, as dimensões do carro têm que ser consideradas. Você quer saber quando que, sei lá, a lanterna do carro ultrapassou o farol da carreta. E aí, as dimensões do corpo têm que ser consideradas, ok? Beleza. Você vai ver quantos metros o carro tem e aí vai fazer os cálculos. Isso aí tudo tem exercício aqui no canal, galera. Tipo assim, tem muito exercício. Se não tiver nesse livro, eu acho que assim, o carro ultrapassando a carreta ou uma carreta passando a ponte, que você tem que considerar as dimensões do corpo. Eu acho que nesse livro aqui não tem exercício assim. Mas é tudo na playlist. Tem mais livros de física resolvidos aí no canal. Então se inscrevam aí e compartilhem esse vídeo. Na próxima aula a gente vai falar sobre trajetória, que é também um conceito muito importante. Beleza? É isso daí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.